Nós vimos aqui um cronograma do próprio Senhor Jesus, dizendo que haveria um momento que este evangelho estava sendo pregado, e foi pregado por Jesus, foi pregado pelos apóstolos, foi pregado pela igreja primitiva. Chegaria um momento de iniquidade, ou seja, iria se esfriar. A gente vai ver na história quando isso aconteceu. O amor se esfriando, o amor à palavra se esfriando. Mais na frente, essa palavra voltaria a ser pregada de novo. E aí então viria o fim. Jesus já deu esse cronograma. Mas quem deu esse cronograma? Vamos ler aqui, ó. A realidade, né, da igreja antes do tempo do fim. Antes da vida de Jesus virá a apostasia e o anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, preste atenção, ninguém. Você pegou a apostila? Pegou, tá bom. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isso não acontecerá o quê? Aí tem que ler o contexto, né? Eu tirei um texto aqui, mas não li o contexto. O contexto está versículo 1 e 2. A reunião solene, o encontro com ele, a vinda de Cristo, né? O dia de Cristo. Aí está dizendo, ó, isso não acontecerá, sem que, primeiro, venha a apostasia. Opa, está vendo aí? Jesus, ele já tinha falado que isso iria acontecer, com o amor de muitos iria se esfriar. Por quê? Por causa do não amor à palavra, a anomia já é isso, né? O não amor à lei, nomos, né? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, duas coisas acontecem antes do fim. Que duas coisas são essas que acontecem antes do fim? O que pode dizer para mim? Vamos ver. Está aí no texto aí, ó. A primeira coisa é o quê? Apostasia. E a segunda? O revelado um homem da iniquidade. Duas coisas precisam acontecer primeiro, para que então depois Jesus vem. Por isso que ele falou aqui no versículo 14, que é depois que o evangelho do reino for pregado que virá o fim, porque o fim é exatamente isso, é no fim, quando Jesus vem, né? Mas quando que Jesus vem? Ele vem depois da apostasia e da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Então primeiro tem que vir, né, a apostasia, e depois da manifestação do homem da iniquidade, ou seja, do anticristo, é que então ele vem, certo? Continuando aqui o texto, vamos lá. Seguindo a linha da multiplicação da iniquidade, muitos apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Você veja que o apóstolo Paulo ele já estava afirmando, dizendo que haveria apostasia na igreja. Vai haver apostasia, isso vai acontecer. Os profetas profetizaram isso, está lá em Ezequiel, em Oséias, em outros profetas. Eles já disseram que haveria apostasia. O evangelho que foi anunciado por Jesus lá atrás, que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que a igreja primitiva cria, mais na frente isso iria apagar, mais na frente isso iria sumir. Está aqui a apostasia, está aqui a apostatarão da fé. Está lá, Mateus 24, Jesus falando, o amor vai se esfriar, porque não tem mais amor à palavra. Quem não ama a palavra acaba se apostatando. Mas aonde começou? Qual é a origem de tudo isso daí? Então nós vamos ver aqui nesse cronograma, né, uma parte aqui da história da igreja. Nós temos ali, né, Antigo Testamento, morte e ressurreição de Jesus, e nós temos a igreja primitiva, 1º, 2º e 3º século. Tá, no 1º, 2º e 3º século, tudo bem. Como é que você sabe que
Estava tudo bem. Claro que havia os heresiarcas da época. Estava lá Montano, estava lá Marcião, estava lá Simão o Mago, e tantos outros gnósticos da época haviam ali. Só que você tinha a presença dos apóstolos. Você tinha a presença dos discípulos dos apóstolos. E aí você tem acesso, nós temos acesso, hoje é de domínio público, você pode chegar lá, baixar, está lá gratuitamente na internet, você pega os livros da patrística, tá, dos primeiros cristãos. Quem são os primeiros cristãos? Você pode observar isso até em livros da CPAD, Editora Vida, tem do Instituto Cristão de Pesquisa, Defesa da Fé, o ICP, está lá, Policarpo, Irineu de Leão, Justino Marte, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, que foi discípulo do apóstolo Paulo, Barnabé, Policarpo e Inácio de Antioquia foram discípulos do apóstolo João, e uma série de outros irmãos que viveram os primeiros séculos. Esses camaradas, eles foram discípulos dos apóstolos. Olha que honra, serem discípulos dos apóstolos. E eles deixaram documentados, tem documentos, isso aí não é Google, é documento. Eles deixaram documentados o que eles criam. Eles interpretavam o que os apóstolos escreviam. Então, por exemplo, só para você ver a diferença, que quando você vai estudar mesmo, a patrística, e vai pegar a informação do Google para você ver a diferença. O que o Google ensina? O que os contradizentes ensinam? Que os evangelhos foram colocados por Constantino. Os evangelhos foi colocado por Constantino. Não. Constantino não colocou nenhum evangelho ali. Os evangelhos já eram escritos desde o primeiro século. Desde o segundo século. Eles já eram citados como os 4 evangelhos. Eles não chamavam nem de evangelho. Eles chamavam de a memória dos apóstolos. Está lá Irineu de Leão fazendo uma dissertação só sobre os 4 evangelhos. E ele é do ano 165, depois de Cristo. Os 4 evangelhos, a memória dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí vai fazer várias comparações. Por que são 4 evangelhos? Porque são 4 cantos do mundo. Por que são 4 evangelhos? Aí vai dizer porque remonta aos querubins, boi, águia, homem, e leão. Tá? Então, eles vão fazer uma defesa, isso antes da igreja de Roma aparecer, uma defesa do porquê que são 4 evangelhos. Isso já existia antes de Constantino. Então você está com uma fartura de documentos ali, e aonde você pode ver e comparar a fé da igreja de hoje, que isso é ensinado em diversos lugares do Brasil e do mundo, comparar como que eles criam. Como é que eles criam? Aonde é que eles... Aonde que se ensina hoje se bate com o que se ensinava lá há 2000 anos atrás. Está documentado. Só que essas informações não se é passado para a igreja. Não é passado, essas informações não é chegado. Quais são os livros históricos que são hoje mais aproveitados e são mais bem vistos pela igreja? Livros da Reforma. Aí o da Reforma todo mundo gosta. Mas a igreja não veio na Reforma. A igreja veio há 2000 anos atrás. Não teve ninguém que escreveu nada há 2000 anos atrás, só agora em 1500 que teve. Muitos escreveram ali que os apóstolos ainda estavam vivos. Policarpo, por exemplo. A apostasia não tinha chegado ainda. O Eusébio de Cesareia, primeiro historiador cristão, ele também diz que a gente só começa a perceber a diferença da doutrina só lá para o 4º século. Então, nos 3 primeiros séculos, a fonte do evangelho, eles ainda estavam puros. Não tinha várias denominações. Irineu de Leão chega a dizer no seu 3º livro, se não me engano, Irineu de Leão contra as heresias. Quem eram os hereges? Os gnósticos. Irineu de Leão foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Ele vai dizer que a igreja, mesmo espalhada pelo mundo inteiro, ela prega, ensina, e fala as mesmas coisas, como se morasse numa mesma casa, debaixo de um mesmo teto, e possuísse um único pastor. Então não havia várias correntes de fé diferentes.
você via uma só. Isso aqui é aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro século. Só que nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma gama de perseguição. Muita perseguição na igreja, está correndo ali. Até acabar as perseguições, foram 10 que tiveram. A última mais severa, que foi apelidada de a grande perseguição. E das perseguições o povo cansa. Uma hora o povo cansa. Chega Constantino, aí sim tem o dedo de Constantino, e o que é que ele faz? Ele emite, né, ali uma ordem que proíbe a perseguição aos cristãos. Ele faz uma proibição, fala, a partir de hoje ninguém vai mais perseguir os cristãos. Então não persegue cristão, mas ao mesmo tempo tem concílios. Nesses concílios você vê um ecumenismo, que é aonde ali a raiz, de quando tem as mudanças doutrinárias. A mudança doutrinária não é no primeiro, segundo e terceiro século. As mudanças doutrinárias ocorrem a partir do quarto século. Primeiro, segundo e terceiro século, vai ver os livros que foram escritos, está lá atrás, está na internet, você pode baixar e ler no seu, como é que fala? Inteiro, ler o livro inteiro lá. Lá você vai ver o que eles ensinavam. A partir do quarto século é que tem a mudança. Qual é uma das mudanças que ocorre? Havia na época duas escolas. A escola de Antioquia, que está na Bíblia, essa escola, tá? E a escola de Alexandria. Alexandria, você sabe, que estava ali, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a biblioteca de Alexandria, no Egito. E ali em Alexandria havia muito judeu da diáspora, porque você sabia que o povo de Israel foi dispersado, entraram com uma dispersão, foram para tudo quanto é lugar do mundo, e apareceu muito judeu lá. E um dos judeus que estavam lá eram judeus que amavam filosofia. Né? Esse judeu que amava a filosofia, ele passou a interpretar a Torá, no Antigo Testamento, de uma forma simbólica, alegórica. Essa é a escola de Alexandria. Quando chega o evangelho lá, alcança essas sinagogas, e eles passam a acreditar em Jesus, só que começa a interpretar a Bíblia de forma simbólica. Eles acreditam em Jesus, mas tudo bem, Jesus, mas as simbologias vão continuar. Então agora nós temos duas escolas fortes, a de Antioquia, que é a escola fundada pelos apóstolos, e a de Alexandria, que é fundada por judeus da diáspora. E ali agora tem 2 tipos de cristãos, os literais e os simbólicos. E o que acontece? No quarto século aparece um camarada que todo mundo já ouviu falar, que é chamado de Santo Agostinho, né? Já ouviram falar, né? Agostinho de Hipona. Aí Agostinho de Hipona, influenciado por Orígenes e também por Alexandre de Alexandria, antes ele cria num reino milenar literal, ele passa a acreditar num reino milenar simbólico. Agora é simbologia, isso aqui não existe, isso aqui é figurado, influenciado pela escola alegórica, filosófica grega, né, helenista e também egípcia. Ele compra essa interpretação, traz um novo tipo de interpretação, e gente, quem é que está tomando conta financeiramente, com o exército, com o poder da interpretação da Bíblia no quarto século? Roma. É Roma. Roma adota ele como o pai da igreja, que ele é o pai da igreja católica, e ele passa a trazer uma interpretação escatológica de uma forma simbólica. Mas isso não vem dos apóstolos e não vem dos primeiros cristãos. Isso vem da igreja católica. Aí quando você vê hoje uma igreja que ensina, isso daí é simbólico. Eu era de uma igreja que era totalmente amilenista, eles não criam, né, de forma alguma no reino milenar literal. Da onde eles aprenderam isso? Eles não sabem, está lá inocente, né? Eles são irmãos que são inocentes, não têm esse conhecimento. Principalmente os novos que vão lá e aderem, né? Acho que nem um bispo lá sabe disso, tem essa história que nós temos.
Mas o que acontece é que eles, ao simbolizarem isso, a Igreja Católica compra, e quando tem a reforma não se desvincula 100% da Igreja Católica, principalmente na área escatológica. A reforma, ela traz alguns elementos verdadeiros, porque é Deus que está trabalhando na reforma, é Deus que está proporcionando isso, só que ainda tem alguns ranços, né, da Igreja Católica. E aí, essa igreja de onde eu era, uma igreja que crê num reino milenar simbólico, mas eles nem sabem que isso tem a ver com algo que veio lá da Igreja Católica Romana, porque os católicos romanos creem assim. Se você pegar lá um padre, na época eu até falei com o meu professor, você falando de um padre ensinando é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? A diferença é a batina, porque doutrinariamente falando na área da escatologia, né, é simbólico, eles acabam simbolizando isso daí. E nessa que simbolizam, o que faz? Bom, se o reino milenar é simbólico, então tudo que está no Antigo Testamento não vale a pena estudar. O que é o Antigo Testamento agora? Agora eu vou pegar o quê? Salmo, mensagens de devocionais, profeta Isaías, eu vou pegar algumas mensagens aqui, vou voar com uma águia, né, renovar minhas forças. O Antigo Testamento passa a ser um livro que não tem valor para a igreja evangélica hoje. O valor que ela tem é um valor que mostra que Jesus é o Messias, profeticamente, mas no tocante à profecia, os profetas não têm tanto valor assim. Por quê? O reino já chegou, já está aqui, não tem mais nada para esperar. O que eu tenho para esperar? Jesus voltar e eu ir para o céu. Só isso. Não tem mais nada. Agora, se eu entendo que aquelas profecias são literais, que estão no Antigo Testamento, aí tem muita coisa para estudar. Aí os profetas ressuscitam, eles voltam a ter voz de novo. Aí Isaías volta a ter voz, Jeremias volta a ter voz, todo mundo volta a ter voz. Agora, se eu simplesmente rejeito os profetas, não porque eu não gosto dos profetas, mas é porque o que eles têm para ensinar não é para nós, para a igreja, como muitos dizem, isso é só para Israel, e já acabou lá em Israel, então é esse esfriar, e esse não é o evangelho que Jesus pregou naquela época. Então o que acontece? Chega mais na frente, você está vendo aqui, né, perseguição à igreja, até a era constantiniana, a igreja sofreu muitas perseguições, e ela não queria mais aderir a essas perseguições, cansou de ser perseguida, mas ao mesmo tempo que cansou de ser perseguida, abraçou o ecumenismo, tinha que abraçar, né? Aí você vê aí a fusão da igreja-estado. É aqui que começa o problema não é lá atrás não, tá, gente? Não é no primeiro, segundo e terceiro século não, é aqui, é no quarto século o problema. É no quarto século que a gente vê as mudanças doutrinárias acontecendo no corpo de Cristo. É ali, aonde você vê dinheiro, ofícios. Se lembra São Francisco de Assis? Já ouviram falar, né? Da ordem franciscana. Esse camarada, no período medieval, ele se levantou contra essa fusão Estado aqui. Ele se levantou, porque era muito dinheiro, muita pompa, muito ouro. E aí ele vem e fala, olha, igreja não é isso não, né? Jesus não andava assim, cheio de ouro não. Nós vamos fazer voto de pobreza. A ordem franciscana, né? Você sabe que eles têm careca aqui em cima, né? Eles fizeram voto de pobreza. O que o Papa fez naquela época? Mandaram prender ele, só que aí alguns conselheiros, os cardeais, ele falaram, não prende ele não. Essa pregação dele é muito boa. Cria uma ordem para poder fazer com que quem se identifica com a mensagem dele se iguale a ele e abençoa ele. Aí o Papa é verdade, porque que tinha muita gente a favor de Francisco. Então, para que a gente não crie uma revolução aqui, vamos criar uma ordem franciscana, e aí a gente abraça eles, abençoa eles, e acaba sendo uma ordem que, como se fosse hoje, nosso linguajar, né? Fosse receber mais galardão no reino. Olha que esperto que fizeram. E ele vai e aceitou de boa. Então você veja que eles não estão preocupados até o momento ali
preocupados com a verdade, estão preocupados para que ninguém enche o saco deles. Para não encher o saco, eles fazem o que tem que fazer. E hoje tem muita gente, né, que adere a essa questão de, olha, não mexe comigo, deixa eu fazer as minhas coisas. O que você quer? Você quer que um cargo? Você quer alguma coisa aqui dentro? Eu coloco você para trabalhar, mas não venha mais me encher o saco. Esse mesmo espírito que estava lá na igreja católica acaba também entrando, né, na igreja evangélica.